Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui no mais um episódio do nosso podcast e já queremos pedir para você curtir, comentar e compartilhar para o máximo de pessoas possíveis. E juntamente comigo está aqui meu parceiro, meu amigo Guilherme. Fala aí, galera! Alegria poder estar aqui mais uma vez. Vamos para mais um episódio. A gente já estava ansioso para gravar mais uma vez, então vai ser benção demais. E vamos lá, junto conosco aqui. Estamos felizes, juntamente conosco está ela, que é mãe, pregadora, esposa e com seu maior título, filha de pastor. Ela, tem aquelas palminhas pra colocar no final. Editor, bota a palminha aí. Coloca aí que vai ficar legal. Deixa eu anotar aqui, eu sou editor. Não vai esquecer, pelo amor de Deus. Anota no bloco de notas. Paz, manos e manas. Tudo bem com vocês? É um privilégio estar aqui com vocês. Eu já sou assídua nesse podcast, de ouvir vocês no primeiro podcast que vocês já fizeram. Mas vou ouvir sempre porque é muito bom. E eu sou fã de podcast porque mãe, né? Pode ficar fazendo alguma coisa e só ouvindo o podcast. E é um prazer estar aqui. Tá, beleza. Então, uma alegria receber a Josi aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a vida dela, como ela cresceu na vida do ministério, né? Juntamente com seu pai. E aí o Gui faz umas perguntas aí pra ela e, né, vamos conversando. Legal. Josi, a gente quer entender algumas coisas, assim, que é importante você compartilhar para que as pessoas que talvez nem são filhos de pastores possam entender como que é os desafios. No meu caso, por exemplo, eu não sou filho de pastor, mas Sortudo. Brincadeira. A gente quer entender, sabe, que você possa compartilhar isso. Mas antes de perguntar aqui a história dela, né? Exatamente. Eu queria que você falasse, né, um pouquinho sobre você e a tua família, você e o Douglas. E depois a gente entra na parte das perguntas, porque vai fazer mais sentido as pessoas te conhecer também. Tá bom, vamos lá então. Eu sou a Josi e eu sou casada há 17 anos com o Douglas. Nós estamos juntos desde que o pai veio embora pra Concórdia. Santo momento que ele veio pra cá, né? Só pra eu achar meu marido. Olha ali, ó. E isso foi em 2004, a gente já começou a se falar e tal, né? E casamos em 2008 e estamos aí até hoje. Temos 2 filhos lindos, o Noah e o Matias. E neste momento eu escolhi ser mãe, viver nesse lugar, né, da maternidade e não trabalhar fora. E é um privilégio poder fazer isso e, na verdade, é um privilégio ter o meu marido que eu posso contar com ele, que ele também acredita que isso é importante. E deste momento de mim é isso, mas do que a gente quer falar, né? Eu sou filha de pastor. Filha de pastor desde que eu me conheço por gente. Hoje não estou mais, né, na igreja que o pai é o meu pastor, mas sou filha de pastor e fui desde pequenininha. Legal. Josi, seguindo então, a gente quer entender de ti, te dar toda a liberdade para você compartilhar como foi crescer sendo filha de pastor e em que momentos isso foi um peso e quando que foi um privilégio. Tá. Então, para falar sobre isso, teria que abrir várias janelinhas, né? Porque, por exemplo, eu acredito que não é todo filho de pastor que não gosta deste lugar e não é todo filho de pastor que ama também este lugar, né? E que odeia esse lugar, né? E eu vou até abrir uma janelinha aí de falar sobre o estilo de cada pessoa, assim. Eu gosto muito de falar sobre temperamentos. E eu falo assim, eu sou sanguínea, então o sanguíneo, ele é naturalmente extrovertido, né? Dá risada, fala com todo mundo, não é um problema, assim, esse monte de gente que tem. E também, daí, um pecado, isso é um pecado mesmo, né, do sanguíneo, que é de mim, e principalmente quando a gente não tem maturidade emocional ou maturidade espiritual, a gente tem um ego bem elevado. Vou falar, né, por mim mesma, assim, e se torna uma vaidade você ser filho de pastor. Esses dias até uma amiga falou pra mim assim, vou manter a identidade dela secreta. Ela disse assim, o filho de pastor tem um ar de metido, né? Mas é que na verdade assim, nos colocam nessa posição, né, de ser exemplo pra todo mundo. E logo, se você tem que ser um exemplo pra todo mundo, eles te colocam no lugar mais alto que todo mundo. E não deveria ser assim. E no meu caso de sanguínea, por exemplo, eu gostava disso.
Eu gostava de ser a filha do pastor, de ser conhecida por todo mundo, de dizer que eu era filha do pastor. Eu gostava. Só que assim, falando aí sobre os outros filhos de pastores também, porque eu não posso falar só de mim, às vezes tem o filho do pastor que é o colérico, por exemplo. Porque quando você não tem a tua identidade espiritual firmada já, você vai agir pela emoção. Então, por exemplo, o colérico, ele vai se rebeliar, ele vai brigar, e eu tenho esse exemplo de casa, tipo, eu, a sanguínea, o que eu fiz? Uma das coisas, né, quando eu era criança, eu lembro que eu fui num congresso, assim, eu e uma amiguinha saímos pra rua, e a gente subiu no carro do irmão lá, e dele sapatear no carro novo do irmão. Porque o sanguíneo, ele meio que não tem um senso de responsabilidade, de cuidado. Ele pega e se joga, né? E faz sem pensar na consequência. E nós éramos crianças, tinha 6, 7 anos, enfim. O meu irmão, que era o meu irmão mais perto da minha idade, ele era o colérico. Eu acho até que a minha irmã é também. Mas eles mais na rebeldia, assim. Tipo, a minha irmã, numa época que ninguém cortava o cabelo na Assembleia, ela nunca teve o cabelo sem cortar. Um exemplo, né? Nada a ver, um detalhe, né? Um costume da Assembleia antigo. E o meu irmão xingou o porteiro, apanhou por causa disso. Eu apanhei porque risquei o carro, entendeu? Tinha essas coisas. E tem o meu irmão, o bonzinho, né? O meu irmão mais velho sempre tem. A gente fala pra ele que ele é... Porque eu sou filho único. Ele é o menino dos olhos. Pois é, tu é filho único. Meu irmão é o menino dos olhos do pai da mãe, né? O fleumático, de boa, né? Aceita ali, viver o ministério, faz tudo certo. Então, dependendo da característica de cada filho do pastor, ele vai responder de um jeito. Eu, por exemplo, né, que descobri isso da vaidade, do ego, isso eu demorei pra descobrir. Sabe o que acontece? A gente fica assim, ó, tão imersa no exterior, por exemplo, né, olhando tanto pro exterior e, tipo, querendo atender as expectativas porque o sanguíneo gosta que todo mundo goste dele. Então, eu era essa pessoa, que eu queria que todo mundo gostasse de mim. Então, eu era comportadinha, né, eu não tive... quer dizer, eu risquei o carro do irmão, mas assim, mas eu era comportada, assim, no sentido de vestir a roupa certa, não cortava o cabelo para aquela época, fazia tudo certinho porque eu queria ser aceita por todos, entende? E logo, se você se preocupa tanto com o exterior, assim, você deixa de olhar para o interior. Você deixa de olhar para o teu coração e também perceber esses pecados que vão nascendo nesse lugar, né? Alguns filhos de pastor vão se rebeliar, talvez vão sair da igreja, que é uma dó, né? Exatamente. Outros vão se sentir injustiçados, tristes, feridos pelo ministério. Talvez vão começar a botar a culpa nos pais, né? E tem pais, de fato, que como pastores, eles cobram demais um peso dos filhos que nem Jesus cobra, né? Eles falam, filho, ó, você é filho de pastor, tem que ser exemplo. Mas se ao invés disso, né, até falando para os pastores, pais de filhos novos, assim, se eles olhassem e falassem, você tem que imitar Jesus. Ser filho de pastor é igual a todo mundo. Né? Não tem que ser esse o teu alvo de ser um filho de pastor excelente. Você tem que ser um discípulo de Jesus excelente. E eu fui começar a olhar... Eu só falo demais, né? Mas esse é o objetivo. Eu fui começar a olhar pra mim, pros meus pecados. Eu lembro que assim, a gente foi embora daqui, isso em 2014, né? Tava servindo na igreja, eu nunca parei de servir na igreja. Depois parei, depois de anos, assim. Mas eu nunca parei de servir, sempre no louvor, na coreografia, no circuito de oração, todo mundo, né? Assim, envolvido em todas. E a gente foi embora daqui em 2014 e a gente começou a congregar com meu irmão lá, que ele era obreiro de uma igreja, e eu e o Douglas chegamos lá, a gente começou já no grupo de louvor e tal, né, e continuamos. E as mensagens do meu irmão, assim, sempre me impactaram, né, que elas eram, na verdade, mostrando quem nós somos, de fato, sem Deus, assim, né. E eu sempre ouvi muito meu irmão, eu sempre gostei muito, então acho que eu abri mais o coração, talvez, naquele momento. Mas eu lembro que nessa época, mesmo assim, que eu comecei a entender um pouco mais da graça, eu fui... sem vergonha mesmo, de usar a graça ao meu favor, tipo, já que, né, Deus já fez tudo por mim, então eu não preciso fazer tanta coisa. E na verdade a gente não precisa, mas a gente também tem uma responsabilidade. Exato. Como cristão, né? Mas mesmo assim eu lembro que eu olhava assim, eu pensava, eu não cometo grandes pecados, né? A vaidade ali, né? A vaidade na cara, estampada. Não cometo grandes pecados, eu, né, sou bem certinha, tô sempre na igreja, trabalho, casa, marido, né? Tá tudo certo, não tenho escândalo. Nossa, eu sou, né, a filha perfeita do Senhor. E aí, eu lembro que começou a pandemia ali, naquele ano da pandemia, sem saber da pandemia, eu lembro que começou janeiro, eu até fiz um vídeo no Instagram na época, assim, que seria um ano diferente pra mim.
que eu ia buscar coisas novas. Na época a gente era dono de uma empresa lá com um casal de amigos nossos. E eu pensei, né, várias coisas que eu queria para aquele ano ali e tal. E eu lembro que eu comecei, a coisa principal, assim, eu comecei a ler a Bíblia. Eu já tinha lido a Bíblia não inteira, nunca eu começava e parava. E o pai, sempre como um bom pai, né, ele sempre me dava a Bíblia da moda, que eu pedia pra ele, porque aquela eu ia ler. Mas eu não era firme, né? E às vezes até da própria característica mesmo do sanguíneo começar e não terminar uma coisa. Tem que, né, ativar o espiritual e depois de adulto a gente tem que fazer isso, né, pra conseguir melhorar na vida espiritual. Mas eu comecei a ler a Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia a mensagem, pra entender melhor, né, porque ela é contextualizada. E Deus começou a se revelar pra mim, não apenas quem Ele era, mas quem eu era. Eu comecei a enxergar, assim, os meus pecados, sabe? Aqueles que eu não tinha visto, o ego, a vaidade, essa coisa de querer parecer uma coisa que eu não era. E começar a tentar ser íntegra, porque às vezes um pecador tá sendo mais íntegro do que um santinho, porque o pecador, ele tá mostrando quem ele é mesmo. Ele fala e é aquilo que é mesmo. E às vezes a gente quer botar uma roupinha de santo e na verdade o coração tá podre. E eu comecei a ver Deus trabalhando em mim nisso, e daí que eu comecei a entender o que pra mim ser filha de pastor causou. Eu ficar focada no de fora. Nossa. Isso pra mim foi o que causou, agora respondendo a pergunta, né? Eu tava focada, assim como todo assembleiano era antigamente, né? De focar no exterior. Então, se eu tivesse uma imagem de certinha, eu lembro que até na igreja do meu irmão lá, eu lembro que acontecia às vezes algum escândalo, alguma coisa, eu lembro que uma vez, olha que isso pegou o meu coração, assim, né, de ruim. Ele falou, mas a tua irmã, né, ela tem uma conduta direitinha, ela tá sempre certinha, ela não usa nem saia, não usa saia curta, não usa não sei o quê. Falando do exterior, e aquilo roubava o meu coração, entende? Manter uma imagem roubava o meu coração. E hoje eu tenho tentado perder isso. E a forma de eu perder isso é justamente falar sobre os meus pecados. Eu percebo isso. Quanto mais eu quero manter uma imagem né, uma imagem de certinha, de nossa, Josi, meu Deus, ela deve orar dia e noite, deve... Não, eu quero mais é falar o que eu não sou. Sim. Porque se eu falo, isso não toma mais de mim, não rouba mais o meu coração, sabe? Então, como filha de pastor, pra mim, foi isso que me causou. Eu comecei a focar muito no exterior, de manter o de fora arrumadinho e dentro tava bem estragadinho, até que Deus mesmo me revelou aquilo que eu precisava melhorar. E é uma luta constante, né? Com a carne mesmo pra vencer e pra conseguir ser melhor. E a parte boa de ser filho de pastor eu já falei, né? No meu caso, eu me achava a última bolachinha do pacote. Todo mundo, né? Queria. Cara, mas que legal pegar justamente essa visão, assim, mesmo, sabe? De uma forma totalmente diferente, né? Uhum. Porque a gente precisa olhar pra isso, olhar pra essa forma, né? Muitas pessoas não têm essa... Dá pra se dizer essa humildade, talvez, né? Em reconhecer que não, cara, eu preciso estar com o meu interior mudado, não apenas aparentar aquilo Sim. que eu de fato quero aparentar, mas eu não sou. Né? É isso. Então é legal olhar pra isso também. Tu só percebeu isso quando tu saiu da casa do seu pai? Sim, claro, porque daí ele não era mais meu pastor, né? Eu não tava mais com aquele ar de metida naturalmente. Eu não era, eu lembro que assim, quando o pai foi embora daqui, né, que ele não era mais o meu pastor, Deus foi muito generoso comigo e com meu irmão, que ele continua aqui também, o Thiago, né? E Deus foi muito generoso, assim, porque o pastor foi muito amoroso com a gente, sabe? E às vezes, o que acontece? Às vezes vem um outro pastor e meio que ele já quer eliminar os filhos do pastor que ficaram, e ele não, ele foi muito gentil, assim. E pra mim foi muito bom, sabe? Eu gostei, assim, de me sentir amada e acolhida, mas daí foi saindo desse lugar aí de a gente estar no pedestal. E eu lembro que no começo eu senti falta de não ser a filha do pastor, sabe? E mais pelo ego mesmo. Não porque perdi ou ganhei Sim. algum privilégio, entendeu? Mas pelo ego mesmo. Tipo, não posso mais dizer, eu sou a filha do pastor. Mas olha só que loucura, né? Esses dias eu ouvi uma frase do Israel Subirá que ele fala assim...
Ah, como é que foi ser filho de pastor pra você? Dele, ser filho de pastor é fácil, o negócio é ser filho de Deus. E de fato a gente coloca, né, essa paternidade terrena bem mais alta do que Deus, né? Deus tá em segundo plano. Eu sou filho do meu pai, para, né? Cara, é loucura isso. E, Josi, entrando nessa linha, sabe, que você compartilhou, até tu entrou um pouco no que eu quero te perguntar agora, mas você já sentiu que precisou ser perfeita, ser a melhor só por causa do título do teu pai? Claro. Por exemplo, assim, como que você lidou com essa pressão, sabe? Porque, por exemplo, assim, não, você mencionou um pouco disso antes, né? Não, mas eu sou a filha do pastor, né? Então, eu preciso ser isso, eu preciso ser aquilo. Tu lidou com isso? Como que você lidou com isso, sabe? Vamos falar assim. Primeiro eu vou dar uma sugestão pra vocês do título do podcast: Santos Irrepreensíveis. Boa. Em vez de filho de pastor, Santos Irrepreensíveis. Deixa eu anotar. Porque eu não sei, né? Tu falou de parecer santo. Imagina, eu era, né? Boa demais, ó. Já vou anotar aqui. Não, vamos falar. Na verdade, assim, se espera de fato que o filho do pastor seja, né? Tu sabe, né, pastor Júnior? Que seja um exemplo pra todos. A gente não pode ser humano, né? E assim, vamos falar. E talvez não seja 100% da igreja, mas 99,9% da igreja também espera, né? O pai espera, o pastor espera. E às vezes, assim, muitos filhos de pastor acabam se rebeliando contra isso, né? Contra a igreja, porque de fato foi uma carga muito pesada para eles. E a igreja, não tô generalizando, mas às vezes muita gente da igreja parece que tem mais uma torcida oculta para enxergar o filho do pastor errando do que acolher ele e ajudar ele a levantar quando ele erra, né? Então, eu até pensei no seguinte, assim, que às vezes a igreja, ao invés de ser apoio, ela ajuda a enfraquecer mais. E a igreja, que é para ser o lugar, né, de cura, de transformação, ela não é tanto pro filho do pastor, ela é pros outros, entende? Porque o filho de pastor já tem que ser santo e separado, entende? Então é um peso muito grande, assim. Talvez eu não senti tanto porque, né, igual eu falei pra vocês, o meu exterior tava tão bonitinho, eu consegui manter o exterior tão arrumadinho que ninguém conseguia ver o que tava dentro. E olha o problemão disso, né? Porque a única coisa que importa para Deus mesmo é o nosso coração, é como nós estamos dentro. Então, mas muito filho de pastor se perde justamente por esse peso de santidade que ele tem que carregar, sabe? E ele não deve buscar ser santo por ser filho de pastor, mas sim ser uma cópia de Jesus, né? Se ele vai ser uma cópia de Jesus, eu imito ele e você também tá tentando imitar ele e os irmãos também estão tentando imitar ele e fica tudo mais igualado, assim, né? Josi, eu quero só, agora que você entrou nessa parte da cópia, eu falei pro Júnior, inclusive, né? Falei pro pastor Júnior, você ministrou faz umas 2 semanas para nós aqui nos Jovens e você falou um pouquinho sobre isso, né? Que não tem como, né, a gente ser uma cópia de quem a gente não conhece. Não tem como a gente ser cópia de alguém que não me relaciona. E as pessoas, às vezes, elas falam muito desse Jesus que elas não conhecem, que elas não se relacionam, sabe? E quando a gente traz isso pra pergunta, né, como que você se sentiu, ou se você já se sentiu ter que ser perfeita por ser filha de pastor, muito bem colocou essa questão de que não, eu sou filha de pastor, mas antes eu sou filha de Deus também, sabe? As pessoas, elas trazem dessa forma, muitas vezes, como o título humano e não o título mesmo que nós somos filhos de Deus, sabe? E se cada um olhasse para o nosso lugar, né, assim, quem nós devemos ser em Deus, a gente também não vai colocar a posição de ninguém na frente. Exatamente. Né? Nem esperar que sejam perfeitos. E também, olha só, lembrei de uma coisa agora, né? O pastor, ele é amado e idolatrado até que ele não erre, né? Isso. A partir do momento que ele erra, sai daqui. Você não presta mais. Agora, você imagina se Jesus olhasse pra gente como a gente olha pras pessoas. E pra um pastor, né? Ia ter 3 microfones vazios aqui. Exatamente. Porque assim, pensa que se Jesus, eu até
né, eu sempre penso sobre isso, assim, Jesus, Lucas é o evangelho que fala do amor de Jesus pelos pecadores, né? Ele acolhe muitos pecadores. E se na mesa de Jesus sentaram os piores pecadores, e daí eu chego pra Jesus e falo, mas esse aqui, né, ele fez uma coisa, esse aqui não dá, né, Jesus? Esse aqui não pode sentar do meu lado da mesa. Aí Jesus fala, então pega a mão dele e vão os dois lá pra rua, né? Porque, porque não é tudo estragado. Porque, de fato, Jesus aceita o pecador e promove uma transformação nele até pelo fato de aceitá-lo e amá-lo. Porque é o amor de Jesus que constrange e transforma, não é o julgamento de Jesus que constrange e transforma, né? Então, se o amor de Jesus constrange e transforma alguém, por que eu tenho que fazer menos por alguém? Como que eu não vou imitar Jesus nisso? E engraçado, eu sempre tive um olhar muito alto de julgamento para as pessoas. Isso, de verdade, tá? Isso é uma coisa que eu posso testemunhar que foi transformada em mim. Porque até para amigos próximos, assim, tipo, gente que eu amo, que tava próximo de mim, me contava uma coisa, tipo, sabe? Tu fez isso! Sendo que dentro, né, eu tava bem estragada, entende? Então eu sei, Deus transformou em mim isso. E é a melhor coisa do mundo, você conseguir olhar para alguém que mostra o pé sujo dela ali para você e você ajuda a lavar aquele pé, sabe? Né? Porque quando Jesus lavou os pés dos discípulos lá, eles não se sentiram dignos, mas eles se sentiram tão amados, sabe? E a gente tem que promover isso numa mesa com as pessoas. Eu lavo o teu pé sujo, permito você lavar o meu e a gente cresce com isso, a gente melhora com isso. Eu não te olho de um jeito que te jogo daqui, eu te olho de um jeito que te atraio pra cá, né? Porque é engraçado, a gente pensa que às vezes a gente vai... falar pra pessoa do teu erro, não sei o que, a pessoa daí vem correndo, não, a pessoa se afasta. E se você falar, olha, Jesus te olha assim. Ontem nós falamos sobre essas coisas no discipulado, Jesus te olha com esse amor. E através desse amor você vai querer ele, não por medo do inferno, você vai querer ele porque você ama ele. É uma coisa que a gente tem que fazer nascer isso, assim, em nós. Eu tô lendo o livro do pastor Newton, o livro é Pai Nosso. E aí, o primeiro tema que ele vai puxar é o Pai Nosso. Que não é o teu pai, não é o pai, não é só meu pai. Ele é o pai de todos. Nossa. Então, ele ama a todos. Todos estão sujeitos a ele, que ele é o pai. Sim. E a gente fica, não, eu sou filho, você errou, você não é filho. Exatamente. Você não tem direito, você não, né? E a gente vai julgando as pessoas dessa forma. E o cristianismo é sobre isso, é nós, né? Tu falou sobre isso, eu lembrei de um podcast que eu vi que eu não sei de quem, que ele fala da oração do Pai Nosso. Aí. Não é. Eu ia dizer agora, não vai falar. Não era um podcast, eu li. Eu li num vídeo. Boa, eu li num vídeo. O que sempre tem essas tiradas engraçadas, né? Às vezes eu como mãe leio no vídeo mesmo, tem que ter as legendas ali, entendeu? Está no silêncio e eu tô ali. Mas é o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, perdoai as nossas ofensas, nossos pecados, nossa comida, é tudo nós, né? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Tu deve estar vendo exatamente sobre isso que eu li. Opa! Dá pra cortar. Ai. Agora, não sei se eu concluí o pensamento, mas agora já esqueci também. Mas enfim, tu tava falando sobre o que você leu. Sobre o Pai Nosso, né? Não, mas é isso, né? A própria Trindade é nós, né? Se nós somos feitos à imagem e semelhança, não é eu, o Gui, o Júnior, é nós, né? Então a gente tem que pensar junto, tem que viver em unidade, tem que crescer junto. Eu tenho que olhar para vocês com o amor que eu olho por mim também, por isso desenvolver o amor por mim também, né? O mesmo amor que Jesus me dá, eu dar esse amor para os outros também, né? A Bíblia vai dizer, né? Amai o seu próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Aí então, você se odeia, né? Aí vai odiar os outros, né? O meu único obstáculo é o próximo. Opa! Agora sobre isso, assim, né? Só pra concluir. Que a igreja não deve nutrir essa expectativa de filho de pastor ser uma coisa que não tem como ser. Santo. Não tem como. Então a igreja não deve nutrir essa expectativa. E também o pastor, o pai, né? Porque se o pai primeiro for atender a expectativa de toda a igreja sobre ele, sobre a esposa dele, sobre os filhos dele, ele vai ficar louco.
Né? Porque cada um vai pensar uma coisa. Se a esposa não se cuida, pelo amor de Deus. Se a esposa se cuida demais, é uma Jezebel. Se o filho tá na igreja, que, né, envolvido ali porque é metido, é porque é filho de pastor, então ele tem lugar para todo mundo. Se ele não tá, é porque o pastor não sabe trazer o filho para a igreja. Então, assim, olha que loucura, não tem como, né, nutrir essa expectativa e aceitar. E também uma coisa importante, Igreja do Senhor. Meus manos e manas. Pela ênfase, presta atenção nisso, pelo amor de Deus. Assim, a esposa do pastor, não necessariamente ela tem um chamado igual ao dele. Os filhos do pastor, não necessariamente eles terão um chamado como o dele, né? E eu falo isso por experiência própria, assim. A minha mãe, ela é uma mulher de muita oração até hoje. Sempre foi uma mulher de muita oração. Mas a mãe não conseguia pegar o microfone na mão. A gente ria dela porque ela pegava o microfone e ficava assim. E até o pastor, que era o pastor presidente do pai, né? A mãe nunca se envolvia nesses projetos de cozinhar e tal, porque minha mãe foi muito doente. Principalmente nessa época minha de infância, assim. A mãe era muito doente mesmo, assim, bem... Saúde muito debilitada. Eu lembro que a gente ficava em casa, sempre que o pai saía, ela fazia a gente orar 1 hora e pouco lá com ela. Nós pequenininho não aguentava mais, já tava lá, né? Nem falava mais, não ligava os nomes, né? Mas tava tudo certo, tava lá. E ela sempre foi muito de oração. Mas a mãe não tinha o ministério de dar palavra, de pregar, até pra fazer uma oração ela ficava nervosa. E isso não quer dizer que ela não era. E ela era chamada pra ser a mulher do pastor. Não necessariamente a pastora, que vai também, né, pastorear todo mundo. Os filhos também. Às vezes o filho lá tem uma vocação pra ser médico, o outro pra trabalhar com as artes. Mas é inaceitável, né? Porque a expectativa das pessoas é que o filho seja igual ao pai. Isso, exatamente. E assim, ó, talvez um filho vai sair. Tu saiu, né? Tipo, um dos meus irmãos saiu, mas nem todos, né? E o pastor precisa dar esse espaço pro filho descobrir a sua vocação em Deus, e a igreja também precisa dar esse espaço. De não cobrar uma coisa que às vezes vai dar ruim no final. Ele só vai querer obedecer às exigências da igreja e na verdade não tem um chamado, e daí vai ficar como depois, no futuro? Só empurrando com a barriga. Só empurrando com a barriga, odiando viver aquilo, querendo ter vivido uma vida diferente. E na verdade, assim, ó, vamos falar sério. É um privilégio pastorear uma igreja. É um privilégio esse chamado. Tem uma frase do Billy Graham que é muito massa, não sei se vocês já ouviram, que alguém fala pra ele assim... Um jornal lá. Você já pensou em ser presidente dos Estados Unidos? Aí ele fala, você quer me rebaixar? Você quer me rebaixar? Eu não lembro qual é o termo que ele usou. Sim, que mas ele foi esse né, aí. Que ele é tipo, enfim, pregador da palavra, mas ele não usa esse termo, né? Sim. Mas que ele era ali de Deus, né? Ele falava em nome de Deus, agora vai me rebaixar a ser presidente, né? Tipo, é pra ser um privilégio, isso. E às vezes as pessoas tornam isso pesado. E o pastor também, às vezes, pode tornar isso pesado. E talvez até o olhar dele de dizer que é tão pesado ser pastor e sempre sofrendo e sempre não sei o quê, às vezes vai até expulsar o filho. De querer viver o ministério, entende? Então, tem tantos... Eu falei antes que tem um monte de janela pra abrir, que tem, né? Eu abri várias aqui já. Fiquem aí com elas abertas. Mas é legal falar sobre isso, porque até quando eu estudava no Mevan, o pastor Luiz Hermínio, ele sempre apresentava a família dele, eu amo o né? pastor Luiz Hermínio, nossa, bom demais ouvi-lo. E cara, assim, ó, ele sempre falava, né? Porque hoje os filhos dele, agora sim, né? Porque o Samuel, recentemente, ele abriu... ele abriu mão do sonho dele de ser jogador de futebol pra acompanhar o pai, né? Pra acompanhar o pastor Luiz. Só que o pastor Luiz sempre apresentava, eu tenho a Bruna que, né, desenvolve um trabalho lá na igreja, acredito que ela morava em Portugal na época. Eu tenho o fulano que é meu filho, que, né, que ajuda na obra dessa forma, eu tenho outro que é isso, e tem o Samuel que quer ser jogador de futebol, sabe? E eu achava isso tão leve porque, por exemplo, assim, cara, olha que legal, né? O pastor entendeu, né? Que, cara, pode ser que um dia ele seja um pastor, seja um líder influente, pode ser, que é o que está se encaminhando para ser, mas não porque o pastor Luiz impôs sobre ele, porque o sonho dele até então era ser jogador de futebol, mas agora ele entendeu, não, eu quero caminhar com o meu pai, eu quero viver o chamado, mas não foi por uma imposição do pastor Luiz, por ele ser um pastor influente. Talvez ele ia odiar aquilo. Né? Exatamente, talvez ele faria questão de estar fora de casa, de insistir em fazer qualquer outra coisa, para poder estar longe. Então, isso foi muito bem colocado. Sim, é verdade. Josi, porque... Nossa, né? É muito legal, assim, olhar dessa forma. Pode, né? Podem falar, né? Podem falar. Pode falar. Ainda bem que eu deixei, né, Gui? Não, muito obrigado, Josi. Então, ontem eu falei no discipulado, né, que Deus
Deus tem um propósito para cada um. E não é, tipo assim, é para você ser discípulo de Jesus em todos os lugares. Né? Até tem um menino que tá fazendo discipulado que o sonho dele é ser jogador de futebol. E eu falei, quem disse que o Senhor não quer te usar justamente lá para trazer pessoas, né, pro Senhor, para verem o quão apaixonado você é por Jesus e verem que naquilo que Ele te colocou, você é excelente. Nós falamos sobre isso nos jovens aquele dia, né? Se você é para ser luz, não é para você ficar escondido, é para ser o melhor. Aí ele vai ser o melhor jogador e vai falar de Jesus. Olha até onde essa mensagem pode chegar, entende? Então, tem que deixar cada um, né, perceber a sua vocação, os pais, né? Os pais em geral, na verdade, não só pastores, mas olhar o seu filho na vocação que ele deseja. Claro que às vezes para um pai o privilégio de o filho, né, ser pastor é muito bom, porque ele também é, e ele vê que aquilo que ele fez, né, na verdade fez o filho também gostar. O médico, ele quer que seu filho seja médico. Claro, exatamente. O dentista quer que seu filho seja dentista. Exato, mas assim, melhor ainda se ele quiser ser discípulo de Jesus. Aonde ele estiver. Porque a gente sabe, tem pastores que serão pastores, mas infelizmente, né, estão ali empurrando, não tão apaixonados, e isso vai mostrar nos frutos, entende? Agora um pastor que de fato olha para aquele chamado ali, veste a camisa, ora pelas pessoas, né? Vive o ministério para levar pessoas para Jesus, né? É um resgatador, meu Deus, né? Meu Deus, faz coisas incríveis. Cara, muito bom. Josi, olha só, eu tenho uma última pergunta pra fazer, mas antes eu quero fazer uma pergunta de uma internauta. Gente, como estamos? Eu falei, né, pra Ana em casa, então a gente vai, né, entrevistar a Josi no podcast. E tem algo... Eu conheci a Ana pequenininha, tá? Olha ali, ó. Quando eles chegaram, nós estávamos quase indo embora. Eu lembro que ela cantava pequenininha na igreja. Nem imaginou que ela ia casar com ele, né? Pois olha só, ela nem fazia ideia naquela época. Eu orei bastante, ela que orou pouco. Eu teria avisado. Olha ali, ó. Brincadeira. Mas daí a Ana disse assim, ó, eu acho que é interessante, como é mais voltado para a questão de filhos, de pastores e tudo mais, você perguntar pra Josi como foi a adaptação na questão das mudanças, né? Tipo, amizades, muitas vezes de não criar raiz em algum lugar, né? Tá. Compartilhar um pouquinho, porque acredito que vai ter algumas pessoas que estão assistindo que vão pensar, poxa, não, então eu não sou um caso isolado, né? Então, de fato, isso faz sentido com outras pessoas. Mudou bastante. Ainda bem que eu tenho a desculpa pra dar que eu era muito ruim na escola. Foi por causa disso, porque eu era filha de pastor. Olha ali, ó. Gente, eu Júnior, muito por mal isso, na escola, então? sério. Por isso. Por isso também, tu? Gente, olha, eu era ruim demais. A gente se mudou bastante, assim. Mas a gente se mudou, engraçado, tinha quase um padrão, assim, o pai ficava 2 anos e meio em cada lugar, né, tipo, a gente, quando eu tinha uns 7 anos, a gente se mudou pra Imbituba, eu acho que eu tinha uns 7 anos, a gente se mudou pra Imbituba, e aí, em Imbituba a gente ficou uns 2 anos, daí a gente foi pra Tubarão também uns 2 anos, daí São José mais uns 2 anos, e daí a gente foi pra Uruçanga, que foi a primeira igreja, a presidência do pai, a gente ficou 2 anos e meio, e viemos pra Concórdia. E daí aqui em Concórdia eu já tinha 15 pra 16, e daí o pai ficou aqui 5 anos, e aqui eu casei e fiquei, né? Então eu não acompanhei as últimas mudanças, assim, que foram mais umas 4, eu acho que o pai fez antes de se jubilar. Tu casou com quantos anos? Casei com 19. Faltava um mês pra fazer 20. Eu e Douglas, a mesma idade, né? Eu sou 2 dias mais velha, por isso que eu mando. Amor, não comenta Meu nada Deus. nesse YouTube. Vamos avisar a edição aqui. O edição. O Douglas Corta fala, não, essa. amor, em casa o que manda é o tamanho e a força. Aí, né? Não mando nada mesmo. Ele fala que eu mando em tudo, ele só manda em mim. Olha ali. Boa saída, né? Boa não saída. tem nada que eu não fale pro Douglas que ele não venha com um jeito mais inteligente de me colocar no lugar. Legal, cara. Se mudava, a cada 2 anos se mudava. Por aí, é assim, ó, eu sempre fui muito ruim na escola, assim, e eu sempre, como por ser sanguínea, essa facilidade de fazer amizades, isso nunca foi um problema Tu pra era mim. do fundão. Resumindo. Tá. Podia ser até da frente, mas daí o fundão vinha pra frente. Eu era de conversar o tempo inteiro, de falar o tempo inteiro. Eu reprovei 1 ano, acredita? Ainda bem que eu tenho a desculpa de dizer que era por causa disso. Eu não conseguia me firmar. Faltava entendeu? muito. Faltava, mudava de escola, os professores não me entendiam, era por outra isso. matéria. Pegava numa escola, eles estavam muito à frente, eu tava atrás, entendeu? É culpa disso.
Mas assim, eu tenho boas lembranças disso, dessas mudanças. Eu lembro de gostar das casas novas, né? Pra mim, isso foi muito legal, assim. Mas eu lembro, por exemplo, a minha irmã, quando a gente foi embora da primeira cidade, eu lembro dela chorando, assim, que não queria, né? Mas, num geral, assim, eu acho que eu e os meus irmãos, a gente se virava bem com as mudanças, assim. Eu já vi vários casos de filho de pastor de odiar essa parte, né? De querer ficar na casa de algum irmão. Tem histórias que eu conheço que o filho do pastor ficou na casa de uma família. Mas nós não, a gente seguiu o pai sempre e gostávamos disso. Aquela coisa, tu conhece mais pessoas, mas também não tem aquela firmeza de amizades, né? Isso. E eu tinha facilidade de fazer amizade, vivia intensamente aquela amizade por 2 anos e depois ia embora. Mas eu tenho uma amiga, por exemplo, que era a minha best, assim, lá de Uruçanga, que foi quando eu cresci um pouco mais, que eu já adquiri mais amizades, assim, que a gente é amiga até hoje, assim, né? Então, cada igreja a gente fez uma amizade, assim, que ficou e é bem gostoso, assim. Isso pra mim eu lembro com carinho dessa parte, assim, eu gostava. Cara, que legal. Bom saber, né? Porque a gente que olha de fora já pensa assim, nossa, cara, deve ser difícil, sabe? Né? E não deixa de ser, né? A gente não tá querendo maquiar, né? Uma casa boa e ia pra uma casa ruim. Isso era péssimo. A gente não tá querendo maquiar, né? Também dizer que é 1000%. Mas é legal ter essa visão também, porque isso vai dar um norte pra próxima pergunta, inclusive, que... eu quero só comentar uma coisa. Tem uma escola que eu estudei uma semana. Tem uma escola que eu estudei uma semana, acredita? Meu Deus. Viu como é culpa da escola, gente? Das mudanças? Vocês entenderam tudo. Eu teve uma cidade que nós passamos que eu fiz a inscrição pra fazer faculdade, não deu uma semana e o pai mudou. Já tava a van paga e tudo já. Não acredito. Meu pai, mãe. Devolveram o dinheiro? Não, devolveram uns 2 cheques só, o resto embolsado. Aí fomos embora pra Nova Trento, chegou lá na primeira semana, fomos assaltados. Descarregamos a mudança, na primeira semana levaram tudo que tava dentro de casa. Meu pai amado. Nossa, eu passei por isso, mas quando a gente se mudou daqui, eu e o Douglas compramos a nossa casa, nós passamos por isso na nossa casa. Limparam a casa. Limparam, e triste, né? Daí quando o pai saiu, o pai fez a mudança também pra sair, né? Que ele ia embora. Naquela semana assaltaram de novo. Eita! Na mesma cidade. Pelo amor de Deus, gente. Não gostavam do pastor. Não gostavam de pastor naquela cidade, sem dúvida que eu acho que foi proposital. Acho que eles não gostavam muito mesmo. Foi de próprios irmãos da igreja. Se ele fosse um monge, pesado. Irmãos de Nova Trento. Isso é mentira. Não só... entre com processo no pastor Júnior, pelo amor de Deus. Por favor. Vai viralizar. Vai se virar. Tá louco. Acusação. Que acusação de filho de pastor Eliezer Júnior. Que eu não sabia que... Eu achava que era Júnior mesmo. Teu nome. Mas ninguém se chama Júnior, né? Mas eu achava que Ele inventou esse dia pra mim. Mas ninguém se chama Júnior. Não, ninguém se chama o meu nome. Na verdade, como é que é o teu nome? Não é Josi? É Josi. Josi o quê? Jos coisa. Não, é Joslaine. Joslaine. Não precisa falar nada. Pode guardar os comentários pra vocês. A gente só largou. O silêncio diz tudo, né? Cara do céu, muito bom. Eu falei pra tua mãe, esse podcast vai virar gargalhada. Cara, de tudo que foi falado, Josi, do início, né? Como que foi crescer sendo filha de pastor, né, como que você encarou a questão de precisar, talvez, ser perfeita, né, aos olhos das outras pessoas, que você bem colocou. Quero perguntar algo e também que você pudesse trazer uma certa paz ou uma tranquilidade para as pessoas que estão assistindo e para os novos filhos de pastores, dá para se dizer, né? As pessoas que daqui a pouco, assim, ou o pai está indo para o ministério agora, ou a pessoa está crescendo agora, né? Está indo ali para a sua parte da adolescência, jovem, enfim, no sentido de, se você pudesse falar diretamente, então, com outros filhos de pastores que estão vivendo essa realidade agora, o que você diria, né? O que você traria para essas pessoas mediante as tuas experiências, a forma que você levou a tua vida, coisas nesse sentido. Vou ver se eu consigo falar. Então, na verdade, assim, eu acho que não tem como falar só com os filhos, porque
muitos filhos são muito jovens ainda, né? Muito crianças. Então, tem que começar falando com os pais, né? Os pais pastores. Que a gente falou antes, né? Não coloquem um peso que nem Jesus coloca. Você não tem que ser perfeito por ser filho de pastor. Você tem que tentar copiar Jesus, né? Você tem que ser discípulo de Jesus. Não se sinta, né, privilegiado ou desprivilegiado por ser um filho de pastor. Nem sei se existe essa palavra. Mas não se sinta, né? Tipo, o pai dizendo pro filho, não se sinta. Você não é melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. Você é normal. Né, é um ser humano normal, porque às vezes se começa pelo pai, já colocando o filho no pedestal, e a igreja também corresponde a isso, colocando o filho no pedestal, ele pode se tornar estragado, igual eu me tornei por muitos anos, né, que a vaidade, o ego toma conta, ou, né, se for um temperamento diferente ali, que no momento está agindo só pela emoção, pode se sentir ferido, injustiçado, triste, né, enfim, deslocado, né, e não podendo viver, que o pai explore as qualidades e características do filho para ele ser o que Deus quer que ele seja, e não o que o pai deseja que ele seja, né, é assim que o pai celestial deseja que ele seja. E quanto aos filhos, né, primeiro, eu acho que hoje a gente tem um lugar mais de fala, né? Antigamente a gente não tinha, e isso que eu e você, né, pastor Júnior, já somos jovens e a gente, né, não viveu o que os nossos pais viveram, né? O meu pai, na verdade, o pai dele não era pastor, mas o teu pai sim, né? E o pai dele sim também. Então, o peso, até o teu pai e a tua mãe comentaram algumas histórias dele, assim, né? Na época que ele era jovem, meu Deus, se a gente vivesse aquilo, a gente não estaria aqui para contar história, estaríamos rebeliados quase. Graças a Deus que cada época, assim, tem pessoas fortes para aguentarem aquele momento, né? Aquilo que ele tá vivendo naquele momento. Então, é que os filhos não se sintam piores ou melhores e que eles vivam nesse lugar de humildade, de reconhecer e ajudar a própria igreja a entender que eles são pessoas normais, né? Passíveis de pecados, de erros como todos, que eles não queiram de fato tomar esse lugar de se colocar num pedestal, porque depois vai se tornar muito pesado. Entende? Porque o tombo daí pode ser bem grande também, né? Então, vivam esse privilégio, tentem olhar, né, como o Billy Graham ali, olhar para esse lugar como um privilégio que Deus colocou na sua família, né? E assim, ó, falando, né, nós temos pais que são excelentes pastores. Meu pai hoje não tá mais atuando, cuidando de igreja, mas ele continua pregando e tal. Mas o pai sempre foi um excelente pastor. Então, e ele mesmo fala para nós, assim, que bom que ele teve um ministério sem manchas, até por nós, filhos. Porque senão todo mundo fica meio lacrado, assim, né? Aquele é o filho daquele, né, pastor lá. Vamos trazer ele aqui para falar sobre você. Deixa pra lá. Ele não gosta de podcast. O pai não gosta de falar, assim, imagina. Eu não herdei esse dom da fala dele, capaz. Não, pai, não venha, Concórdia é muito longe. Frio, neblina, não vai dar pra enxergar na estrada. Diz que você não gostou, os guris são ruins pra fazer pergunta. Não, pai, pelo amor de Deus. Não, até se meu pai viesse, eu vou falar, e eu falo com amor, assim. Esses dias eu tava olhando de um jeito errado, esses tempos atrás, eu tava olhando de um jeito errado pro meu pai. Eu até comentei aquele dia, né, nos jovens, que eu queria que ele tivesse, ele nem sabe, né, eu nunca falei com ele sobre isso, que ele tivesse incentivado esse lugar de eu dar palavra, lá numa época da igreja, pra vocês terem uma ideia, eu acho que ele nem lembra disso. Mas agora olhando pra quem eu era, se o pai tivesse feito isso, eu nunca teria enxergado a vaidade que tinha no meu coração. Nossa. Entende? O pai foi um homem de Deus, um pastor e homem de Deus que me colocou no lugar certo. Nunca criou expectativas sobre o meu jeito de ser, de falar e tal. Na verdade, o pai sempre, né, achou e falou que eu, né, seria outra pessoa profissionalmente. Na verdade, ele não me dava tanta moral. Obrigado, pai. Era bem isso mesmo que eu precisava, né? Hoje eu sei, mas naquela época eu queria moral. Se eu tivesse dado moral, eu teria me estragado. Até pro Douglas, ele falou, não aceito devolução. Se ele falou isso, já imaginam, né? Foi tipo, muito obrigado. Obrigado, pai, obrigado. Então, assim, de fato, o pai foi um homem de Deus, assim, e eu sei que igual a gente falou aquele dia, né? Se ele desenvolveu a mente de Cristo, as atitudes dele eram
para um lugar onde Deus queria me colocar, que era bom, perfeito e agradável, né? Se ele me colocasse num lugar que eu não estava pronta, ia ser muito danoso, né? E quantos anos mais levaria para eu enxergar a minha vaidade, meu ego, meus erros, né? E, enfim, eu ia estar num lugar já e não ia voltar atrás, entende? Então, graças a Deus, Deus é bom. Graças a Deus que ele é bom. Legal. E a gente falou, né, da questão de fazer algumas perguntas para Josi referente a essa vida, né, de ser filha de pastor, mas a gente acredita que tem pastores nos assistindo, tem filhos de pastores, então se você conhece algum filho de pastor, algum pastor que você acha interessante, tudo isso que foi compartilhado, encaminhe esse vídeo. Né? Faz essa parte que tu sempre faz com excelência. Faz essa parte que tu é filho de pastor. Curte. Curte, comente e compartilha. Ali, ó. 3 horas decorando no espelho. Curte, comenta e compartilha pra não gaguejar. Nós só vamos encerrar porque a Josi tem que sair. Eu ficaria mais papiando. 4h24. Tem que sair daqui 4h30. Olha ali, ó. Acho que vamos ter que dividir isso aí em 2. Um dia voltamos. A gente falou assim, Josi, 20 minutos, 25 minutos. Mas eu na hora pensei, vão ter que mandar eu calar a boca, gente. Mas o Júnior mandou umas com carinho, ó. Brincadeira. Valeu, tá? Mas, não volto mais aqui. Bem por isso que nós vamos trazer teu pai. Eu ia adorar ouvir. Eita, o irmão mora aqui. Traz o Jean, que a gente fala que a gente é gêmeo. Ele vai falar bem de mim. São quantos irmãos? São 3. Minha irmã, Cris, que é a mais velha, e tem o Jean. Aí tem o Thiago e tem eu, que sou a caçula. Mas dá pra botar mais microfone aqui. Sabe assim, quando fecha com chave de ouro? Né? Eu era o ouro. É do meio? Eu sou a última. A última? A bebê. A caçula. Confiada por isso? Confiada, vocês não tinham ouvido mais. Cara, muito. Mas fechou, então vamos encerrar. Ó, tem 2 minutos, hein? Valeu, galera. Josi, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Cara, muito bom. Corajosos vocês, hein? A gente Me convidar não sabendo que ia sair daqui. Mas a gente pensou, foi uma das pessoas que a gente conversou. E aí pensou que dá pra editar. Tem todo um caminho que dá pra fazer pra ficar bom. Mas, demais. Cara, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua casa. Que a gente possa ter mais momentos, né, no podcast, falando sobre outros assuntos também. A gente abre essa porta aí, mas de antemão a gente te agradece e que Deus te abençoe mesmo, tá? Amém, obrigada. Eu que agradeço a vocês, me senti honrada e privilegiada por estar aqui compartilhando sobre isso, né? Que é um tema que a gente não tem, né? Muita gente falando sobre Exatamente. Isso, né? Eu dei uma pesquisada pra ver. Não tem, o povo não fala. Pra tu ver se falasse alguma coisa. Né? Eu pensei, o que eles falam? Falam mal, vou falar também. Tu pegou esse esboço que tu compartilhou da net. Exatamente. Não era bem a minha vida, né? Era outra pessoa. Tá. Valeu, eu vi chat. Que tava muito fácil. Valeu, chat. Tá louco. Eu vi que tava muito fácil ser filho de pastor. Muito bom. Só que assim, essa é a minha experiência, né? Tem que pegar um filho de pastor que foi ferido, né? Pelo ministério, porque tem muitos, a gente sabe. Eu tenho inúmeros exemplos. Na verdade, muito mais os feridos. Muito diferente de mim. Olha só. Entendeu? Então tem que fazer um podcast contigo. Porque eu saí, quando eu passei pra obra, eu tinha 15 anos. Com 18 eu saí de casa. Olha só. Então tu viveu uma vida fora, né? De ser filho de pastor. E o pai blindava muito, então pra mim foi bem diferente. E aí já diferente da minha esposa. Minha esposa já... Tem que trazer ela, então. Vou trazer ela. Uhum. Não, acho que não, melhor. Meu sogro vai assistir. Daí eu vou deixar. Vamos deixar só pros melhores amigos. É isso, faz aquele negócio da estrelinha, o podcast especial, assim. A continuação desse aqui. Mas fechou, então, gente. Muito obrigado. Muito obrigada por vocês também, assistirem até aqui. Josi. Comenta. Agora já tem esquecido. Comenta, curte e compartilha. Curte, comente e compartilha. Pega 5 grupos aí do teu WhatsApp, compartilha. A gente precisa crescer esse canal para que mais pessoas tenham acesso a tudo isso que está sendo compartilhado aqui. Quem tiver o contato do pastor Ulisses, não manda. Comenta aí. Não manda pra ele. Deus abençoe a todos. Deus até abençoe, a próxima. Valeu. Paz, Senhor, galera.
Essa aí tem que deixar. Essa tem que deixar.